Boa noite, pessoal. Passando para terminarmos o capítulo de Gênesis com o último versículo, que é o versículo 50. E aí nós vamos ter aí o final de Gênesis, encerrando com a graça de Deus, fazendo sempre o melhor, né? Para que o Senhor se agrade com o nosso posicionamento. Então vamos lá. Eu me emociono ao falar da morte de Jacó, de Jacó, porque quando você imagina que uma pessoa venha a falecer e ele já sabe que ele vai falecer, né? Pela idade, pelo tempo, pelo seu corpo está demonstrando, a gente se entristece porque a gente pensa num ente querido nosso que já se foi e que nós gostaríamos que estivesse aqui, né? Então, da mesma forma, Jacó, a morte de Jacó, como foi finalizada no capítulo 49, é de se refletir muito, né? Então, vamos aqui no Gênesis 50, onde dá continuidade referente à morte de Jacó. José se atirou sobre o pai, chorando e beijando o seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo do seu pai, e assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar um corpo. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Quando passou o tempo de luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito. Ele disse: façam o favor de levar ao rei a seguinte mensagem: quando meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu o sepultaria no túmulo que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixem-me ir sepultar o meu pai, que depois eu voltarei. O rei respondeu: vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar que faria. E assim José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gozém somente as crianças pequenas, as ovelhas, as cabras e o gado. Também foram homens a cavalo e em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram a Atade, que fica a leste do rio Jordão, fizeram uma cerimônia de sepultamento num terreiro onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante 7 dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: como é impressionante o choro desses egípcios. Por isso puseram naquele lugar o nome de Abel Misraim, que em hebraico soa parecido com a frase que quer dizer choro dos egípcios. Assim, os filhos de Jacó fizeram com o seu pai tudo o que ele havia ordenado. Eles levaram o seu corpo até Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, a leste de Manré, no terreno que Abraão havia comprado de Efron, o heteu, para ser a sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que haviam acompanhado. Final da história de José. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai.
Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois, os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: Aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Eu me emociono porque muitas vezes muitas pessoas fazem maldades para nós ou nos tratam mal, e o que devemos fazer é entregar nas mãos de Deus, porque Deus tem um propósito para tudo isso. Deus sabe cada momento da sua vida, Deus sabe o porquê que essas pessoas estão fazendo isso com você, Deus sabe por que elas te maltratam, Deus sabe por que você tem que passar por esse momento. Tudo na vida tem um propósito. E o propósito que Deus fez na vida de José é tão bonito de se ver, que ele perdoou, não foi anos e anos depois, não. Ele perdoou de imediato seus irmãos. E aí ele fala assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele e a família do seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membros da família, os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. Desculpa a emoção, gente. É porque é uma história muito linda. E para quem já perdeu pai e mãe, sabe o quanto é importante essa palavra. Certo dia, José disse aos irmãos: Eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: Estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Finalizo essa história com muita emoção, porque eu tenho os meus pais, minha mãe e meu pai aqui na terra, mas sei o significado que é perder uma pessoa tão próxima como pai e mãe. Sei que não é fácil, sei que é uma dor que perdura por muitos e muitos dias, meses, até anos, e que deixa o nosso coração aflito às vezes. Mas Deus sabe cada momento de cada pessoa. Ele recolhe cada um no seu momento, porque Ele sabe que ali findou-se o projeto que Ele tinha para aquela pessoa. Então, quando eu vejo Jacó, que após ele ver o seu filho, José, depois de muitos anos, ele se sente aliviado de ver que seu filho está vivo. E tenho certeza que quando ele finaliza a sua morte, ele já abençoou todos os seus filhos
E ele finaliza sua morte em paz, sabendo que o que ele tinha para fazer na terra, ele fez. José, um homem ainda mais exemplar, lutou, foi maltratado, foi castigado, foi judiado, foi jogado numa cadeia. E mesmo assim, ele tinha uma fé tão grande no coração dele, de que Deus estava com ele o tempo todo, que ele não conseguia sentir mágoa, raiva, rancor, ódio de ninguém. Ele só queria ter a sua família unida novamente, um ao lado do outro, para que pudesse passar por cada momento que tivesse na vida juntos. Hoje, se você está desunido da sua família, se una novamente, perdoe-os, esteja perto, cuide de cada um. Todos brigam, sentem raiva, discutem, acontece coisas que a gente não prevê, porque o que todo mundo tem dentro do coração é ter uma família unida, uma família próspera, uma família que batalha juntos. E Deus nos fez para termos união, não para termos desunião. Deus nos fez para que a nossa família pudesse habitar juntos como uma nação que batalha, que trabalha, que quer ver o outro crescer, que quer ver o outro bem, que quer ver o outro dando frutos. Então, una-se à sua família enquanto há tempo. Não se una só para um enterro, não se una só para uma despedida, não se una só para um casamento, para um noivado. Não se una somente nessas áreas, nessa parte. Se una com a sua família em todos os momentos que você tiver oportunidade. A família é um bem precioso. A família é algo importante para Deus. A família é o bem mais precioso que Deus nos deixou na terra. Então, una sua família. Una sua família. Não precisa ser só no Natal e Ano Novo. Una sua família nas datas comemorativas, mas una sua família em datas não comemorativas. Faça um lazer, vá a um restaurante, vá a uma pousada, ficar vocês todos juntos. Nós conseguimos às vezes fazer isso com amigos, mas não conseguimos fazer isso com a família. E isso é muito triste, porque nós precisamos unir a nossa família, unir-se a ela, pois ela é o que Deus nos deixou na terra para nos unirmos. E José perdoou os seus irmãos por toda a maldade que eles fizeram a ele, por tudo que eles disseram a ele. Ele perdoou e ainda deixou bênção sobre ele, que tudo quanto ele tinha, tudo quanto Jacó tinha, eles iriam herdar, pois era a herança do pai deixado para eles. Perdoe sua família, perdoe aqueles que você está magoado, una-se a ela, procure, vá atrás. Fala, vamos nos unir, vamos ir no restaurante, vamos almoçar juntos, vamos comemorar juntos, vamos fazer um dia diferente. Pode ser um dia, gente. Passe um dia junto com seus pais, passe um dia junto com os seus irmãos. Quantas pessoas hoje falam assim: se meu pai
e minha mãe estivesse aqui, tudo seria diferente. Se eu pudesse estar com o meu pai e com a minha mãe hoje, seria a melhor coisa que eu teria nessa terra. Se eu pudesse hoje unir meu pai, minha mãe, meus irmãos e meus familiares, seria um bem precioso hoje. Então não deixe tardar, faça, tenha a atitude de você tomar a frente, de reunir todos os seus familiares para que vocês estejam juntos novamente. E no momento que estiverem juntos, façam uma oração para que a sua família possa se unir novamente. Coloque no coração de cada um o bem que você vem aprendendo. Os outros capítulos estão lá atrás. Você pode voltar e assistir cada um deles para que você não perca nenhum versículo, porque agora nós vamos entrar no capítulo de Êxodo, que tenho certeza que vai ser bênção. Eu termino hoje o versículo 50 de Gênesis, com uma alegria enorme dentro do meu coração de ter conseguido fazer cada versículo, e cada um deles, na minha vida, fez toda a diferença. Eu espero que na sua vida esteja fazendo também a diferença. Por isso, se você está gostando desses vídeos, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e deixe a sua mensagem, que eu vou ler e vou te responder. Que Deus abençoe a sua vida, a sua noite, a vida dos seus familiares e todos aqueles que estão ao seu redor. Uma boa noite. Deus abençoe.